Eclipse solar em grau fulminante no signo de Áries, acontecendo agora no dia 20 de abril de 2023. Se você quer entender como esse eclipse vai influenciar a nossa vida, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo e mais um pouco. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Eu sou a Nina Rizzi e hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre o eclipse solar que vai acontecer no signo de Áries, agora no dia 20 de abril de 2023. E se você gosta de astrologia, então já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago por aqui, tá certo? E como tem muita coisa para falar desse eclipse, eu vou falar de alguns tópicos aqui para vocês hoje. Então a gente vai falar sobre o que são os eclipses, o que é um eclipse solar, o início dos eclipses acontecendo nesse eixo Áries e Libra. Eu vou trazer um contexto do céu que a gente está vivendo, tá? Para ajudar a gente a entender, né, da onde a gente está caminhando e onde a gente vai chegar, e vou dar todos os detalhes técnicos do eclipse do dia 20 de abril. E no final tem uma surpresa que é uma oportunidade de ter uma leitura individual e personalizada para entender como esse eclipse vai influenciar a sua vida, feito por mim, tá? Vai ser uma oportunidade muito legal, já vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse e no final eu falo um pouquinho mais como vai funcionar. Então vamos começar falando sobre o que são os eclipses, né? Os eclipses, eles acontecem quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados. Então quando a gente lembra, né, da lei da correspondência, do que acontece no céu, acontece na Terra também, a gente entende que quando os planetas estão alinhados, né, Sol, Terra e Lua estão alinhados lá em cima, é um momento também de alinhamento aqui na nossa vida na Terra, tá? E aí na astrologia a gente sabe que a Terra representa o nosso momento presente, a Lua representa o nosso passado, a nossa história, as nossas memórias, e o Sol, ele representa o nosso futuro, né, a nossa consciência. Então, quando a gente tem um alinhamento entre Sol, Lua e Terra, a gente tem um alinhamento entre passado, presente e futuro. E esse eclipse que vai acontecer agora no dia 20 de abril é um eclipse solar. Então, no eclipse solar, como que isso acontece, né? Como que funciona? A gente vai ter o Sol, a Lua e a Terra, e a gente vai ter a Lua passando na frente do Sol e tampando a luz do Sol que é projetada aqui na Terra durante o dia. Então, a Terra vai ficar escura, né? Então, o que acontece? A gente tem o passado, né? Ou seja, a Lua se colocando na frente do nosso futuro. E aqui no nosso momento presente na Terra, a gente vai precisar olhar para isso. Quais são as questões do nosso passado que de repente estão nos bloqueando, nos segurando, nos impedindo de caminhar em direção ao nosso futuro. Certo? Até aí? E esse eclipse, muito importante, né? Esse eclipse que vai acontecer no dia 20 já vai emendar aí um período de Mercúrio retrógrado, né? Que começa no dia 21 de abril. Então, é um outro chamado do universo, um outro convite do universo para a gente olhar para questões do nosso passado e revisar e refletir. Então, a gente vai falar mais sobre isso nos detalhes lá pra frente, mas só pra gente entender que realmente vai ser um momento em que a gente vai ter questões do passado aí vindo à tona para que a gente possa resolver agora no nosso momento presente, tá? E também lembrando, tá, que os primeiros dias, né, então logo que a gente tem o eclipse, às vezes a gente, como fica tudo escuro, a gente fica um pouco perdido, a gente não sabe muito bem o que é que a gente precisa transformar, ajustar, o que a gente vai precisar realmente mudar na nossa vida. Mas fiquem tranquilos que conforme os dias vão passando, a gente pode começar a ter um pouco mais de clareza. Conforme a Lua vai se enchendo de luz, a gente também vai preenchendo de luz o nosso céu interno e vai conseguindo ter um pouco mais de consciência das coisas que precisam ser transformadas com a chegada desse eclipse. Tá? E lembrando que os eclipses, eles são agentes de transformações, são portais que se abrem e eventos que aceleram transformações. Então são aquelas coisas que assim, ó, chega, não dá mais pra gente ficar empurrando, coisas que às vezes a gente já sente que a gente tem que mudar e transformar, tá? E não são mudanças que acontecem do dia pra noite, tá? São processos que vão
reverberar, tá? Um eclipse, ele vai nos influenciar aí pelos próximos 6 meses. Então não é uma mudança, decidi que vou mudar, pronto, do dia pra noite mudei. Não, tá? É uma mudança que vai acontecer de uma forma gradual. Então a gente vai precisar aprender aí algumas coisas pra gente conseguir ter paciência, resiliência, pra conseguir, e constância, né? Para conseguir acompanhar esse processo que vai nos acompanhar aí até outubro. Em outubro a gente vai ter outro eclipse, tá? Outro par de eclipses. E como eu falei no começo, né, esse eclipse em Áries, ele está estreando, né, um eixo, né, os eclipses acontecendo em um novo eixo de signos. Então é o início, né, dos eclipses ativando esse eixo Áries e Libra. E quando os eclipses estão acontecendo, né, nos signos de Áries e Libra, quais são as temáticas que a gente tem em evidência, né? Então a gente vai olhar para a dinâmica do eu e do outro na minha vida, a individualidade, a minha individualidade versus as parcerias, quais são os acordos que eu quero para mim, né? Quais são as relações que eu quero ter na minha vida. A gente vai olhar para autonomia, independência, para coragem, liderança. A gente vai ser convidado a aprender sobre os nossos limites, sobre o nosso espaço. A gente vai olhar para amor próprio, tá? Que é a principal relação que a gente tem na nossa vida, é a nossa relação com a gente mesma. E a gente vai olhar para as nossas relações mesmo, as relações amorosas e afetivas que a gente tem com as pessoas, mas também as relações que a gente tem com as coisas e com as situações, com o nosso trabalho, com o dinheiro, né? Como a gente se relaciona com as coisas na nossa vida. E aí a gente vai começar a identificar relações de codependência, relacionamentos abusivos que a gente pode ter com pessoas, que a gente pode ter com o trabalho e que a gente pode muitas vezes ter com a gente mesmo, tá? Eu entendo que vai ser um grande exercício de autoamor, porque a gente vai ter que aprender a reconhecer a nossa individualidade, tá? Que já é uma temática que a gente tá trabalhando já desde a lua nova em Áries, que aconteceu no dia 21 de março, tá? Então a gente já tá trabalhando, olha como o universo vai trazendo a continuidade das coisas. É uma temática que a gente já tá trabalhando, a gente já está olhando aí para as nossas relações e como a gente se coloca, né, diante dessas parcerias, dessas relações na nossa vida. E quando a gente vem falar, então, especificamente desse eclipse solar do dia 20 de abril, eu vou falar desse eclipse e vou aproveitar e trazer alguns contextos do céu para a gente ajudar a entender, né? Que nem eu tô falando da alunação, que a gente tá já vivendo, já estamos, né? Nesse movimento de olhar para nossa individualidade e o outro na nossa vida. Então eu vou trazendo outros contextos que vão nos ajudar aí a entender o momento que esse eclipse acontece, realmente pedindo pra gente transformar e ajustar o que precisa, tá? O eclipse solar em Áries vai acontecer no dia 20 de abril, a 1h13, né, da manhã, do horário de Brasília, e vai ser um eclipse híbrido, que é interessante, né, porque não é um eclipse comum, não é um eclipse que acontece com facilidade. A gente normalmente tem o total, o parcial ou anular. Né? E esse vai ser híbrido porque de alguns lugares aqui da Terra a gente vai conseguir vê-lo de uma forma total, e de alguns lugares a gente vai ver ele de forma anular, que é quando ele, né, a Lua tá na frente do Sol e fica aquele anel, né, de fogo do lado de volta. Então ele é híbrido por isso, né, em alguns lugares a gente vai conseguir ver de um jeito e outros de outros. Não é um eclipse que será visto do Brasil, nem de Portugal e nem do Canadá, que é o lugar aqui onde eu moro, tá? É um eclipse que será visível da Austrália, Indonésia, Filipinas e outros países, outras localizações ali no Sudeste Asiático. Tá, mas não importa, né, se a gente não está vendo o eclipse, ele está acontecendo e influenciando todos nós aqui na Terra. Então todos nós sentimos sim o efeito desse eclipse, esse convite do universo para a gente ajustar e alinhar, né, passado, presente e futuro na nossa vida. Tá? E ele é um eclipse que acontece no grau 29 de Áries, um grau fulminante, muito manifestador. E percebam que a primeira lunação ariana, porque a gente tá tendo 2 lunações arianas esse ano, né? Não é algo comum também, né? Então vejam, é realmente um momento da gente olhar para essa temática, né? A primeira lunação aconteceu no grau 0, que também é um grau fulminante, também é um grau muito manifestador. E agora o eclipse acontece no grau 29. E esse eclipse, ele acontece em quadratura com Plutão em Aquário. Quadratura, a gente sabe que é um aspecto desafiador, e Plutão em Aquário vem chamando a gente para rupturas, rompimentos e profundas transformações.
tá certo? Então, é realmente um momento aí que a gente vai precisar olhar para o nosso passado e entender quais são as coisas que a gente precisa transformar, ressignificar dentro de nós, para que a gente possa, então, ver uma luz ali no fim do túnel, né? Ver uma luz para onde a gente pode e deve caminhar. E essa lunação, essa segunda, né, lunação ariana, ela vai ter um eclipse lunar em Escorpião, na lua cheia, no ápice da lunação, ali no dia 5 de maio. Isso é um tema para um outro vídeo, mas vai ser realmente uma lunação para a gente encerrar ciclos, tá certo? Alguns padrões de comportamento, alguns velhos preconceitos que a gente tenha, vai ser realmente um momento da gente encerrar ciclos e renascer para uma nova fase da nossa vida. Tá? E como ela é a segunda lunação, né, a gente tem no ano 12 meses, mas a gente tem 13 lunações ao longo do ano. Então nem sempre acontece seguida assim no mesmo signo. E quando acontece é porque a gente realmente tem uma segunda chance de olhar para essas temáticas, né? E a primeira lunação que aconteceu, como eu comentei, a gente começou lá no dia 21 de março, é uma lunação que nos chamou para a coragem de olhar para a nossa individualidade, de olhar para a construção do eu, de olhar para as nossas relações, de olhar para os acordos da nossa vida, de aprender a se posicionar, tá certo? Então agora a gente vai ter uma segunda parte, a gente vai continuar trabalhando, porque é uma questão desafiadora. E nem sempre é fácil a gente conseguir perceber. E os eclipses, eles vêm, assim como eu falei, agentes de transformação, né? O eclipse vem para decidir alguma coisa. Alguma coisa acontece durante essa época do eclipse que te faz enxergar com mais clareza o que precisa ser transformado, tá? Mesmo que você esteja um pouco sem saber, alienado, aleatório, é importante a gente ficar atento aos sinais, nas coisas que já estão acontecendo por agora, porque um pouquinho antes do eclipse a gente já começa a sentir. Tá? E tem uma outra coisa interessante, que na primeira lunação ariana a gente estava com muitos planetas em Áries, então Sol, Mercúrio, Júpiter, Quirón, muitos planetas em Áries, deixando a gente acelerado, deixando a gente com pressa. Então a gente identifica alguma coisa que tem que mudar, pronto, é pra ontem, eu quero resolver, eu quero mudar. E processos de mudança e processos de transformação, eles não acontecem do dia pra noite. Eles não acontecem nessa pressa ariana que a gente quer. Então a gente precisa sim aprender a ter um pouco mais de paciência, persistência, determinação e resiliência. E para isso, nesse eclipse, a gente vai ter a energia taurina aí ajudando a gente nesse sentido, tá? Porque acontece o eclipse solar em Áries e na sequência o Sol já entra em Touro, e no dia 21 a gente vai ter Mercúrio ficando retrógrado também em Touro. Então a energia taurina vem pedir tempo, paciência, determinação, calma, tudo vai dar certo, as coisas vão se ajustar, mas a gente vai precisar esperar o tempo das coisas, não o tempo que a gente quer, que é um tempo mais linear, que é tudo para ontem. Tá? Eu dei um exemplo esses dias, num outro vídeo que eu fiz, sobre uma pessoa que ela identificou que ela precisava se posicionar, né? Porque ela percebeu no trabalho, de repente, que as pessoas abusavam da boa vontade dela, ela não sabia dizer não, ela ia pegando tudo pra ela, e aí ela não se sente reconhecida, ela não se sente valorizada e ela fica infeliz. Aí ela de repente percebe, cara, eu preciso começar a me posicionar. Só que aí junto vem a raiva, vem aquela raiva acumulada que ficou guardada há tanto tempo porque ela deixou de se posicionar. Então agora pega e começa a se posicionar e falar o que pensa, e falar o que acha, e falar o que quer, não importa quem que tá ouvindo, como ela tá falando, sai gritando, sai se expressando de uma forma agressiva com as pessoas, e esse não é bem o caminho. Eu entendo que às vezes essa raiva fica acumulada e a gente precisa canalizar ela de alguma forma, mas essa segunda lunação ariana com o eclipse vem justamente para a gente entender que a gente tem que aprender a se posicionar, sim, com assertividade, com firmeza, mas com respeito, sabendo respeitar a outra pessoa, sabendo respeitar a existência das parcerias na nossa vida. Ninguém vive sozinho, né? Áries é sobre autonomia, ninguém é 100% independente, a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade. Então, a gente tem que saber se posicionar sim, mas com respeito, tá? Então, esse vai ser um outro movimento que a gente vai precisar aprender agora, nesse momento, né? De saber
qual é o nosso valor, qual é o nosso desejo, qual é o nosso limite, e lembrar que o outro também tem o dele, né? Saber negociar de uma forma harmônica os dois lados, né? E aí a gente tem que lembrar que essa agressividade descontrolada ariana, ela nem sempre é positiva. Às vezes você tem até razão no que você tá falando, mas se você grita com outra pessoa, se você perde a razão na forma como você fala e como você se expressa, já era, você realmente perdeu a razão. Então, é aprender a se colocar de uma forma respeitosa, sem desrespeitar ninguém, nem você mesmo. Tá? Porque é respeitar a si mesmo primeiro, mas também respeitar o outro. Então, como eu disse, a energia de Touro vai estar nos ajudando. E, gente, não é um eclipse comum, né? Vocês já puderam ver. Em grau fulminante, é um eclipse híbrido que não acontece sempre. E é um eclipse que vai acontecer com Mercúrio ficando retrógrado no dia seguinte. Né? Mercúrio retrógrado é um período em que a gente tem que desacelerar o ritmo, é um período em que a gente tem que revisar, refletir e repensar questões da nossa vida para que a gente possa fazer ajustes. É um momento em que questões do passado podem vir à tona, podem se manifestar para a gente entender qual é o ajuste que a gente tem que fazer. O eclipse solar, a gente tem o passado se colocando na frente do nosso presente, pra gente, na frente do nosso futuro, pra gente aqui no nosso momento presente, entender o que quais são as questões do nosso passado que estão nos aprisionando, que estão nos prendendo num lugar que não é onde a gente quer estar, que não é alinhado com a nossa individualidade, com como eu me identifico, com o eu, né? E a gente ainda tem Marte em Câncer, né, que está já nos convidando a fazer esse movimento de ação voltado para a nossa história, para o nosso passado, para nossas memórias, questões que nos marcaram na infância, padrões que a gente segue, seja da nossa família, seja da sociedade. Então, é realmente um momento da gente cuidar da nossa história, olhar para nossa história sem cair naquele drama melancólico de uma época boa que não volta muito a mais, e também para a gente tomar cuidado para não culpar o passado ou se vitimizar no hoje, porque algo aconteceu comigo na infância, por isso eu sou assim hoje. Você é um adulto hoje e você pode escolher fazer diferente, você não precisa fazer as mesmas escolhas. Quando eu era pequeno na escola, eu era muito envergonhado, as pessoas riam muito de mim, então eu sou reprimido. Hoje você é adulto, você pode ressignificar essas histórias, essas questões que te marcaram na infância e fazer diferente hoje. E não justificar suas atitudes hoje pautadas no passado, né? O que aconteceu com a gente não pode marcar, não pode definir quem nós somos. A gente precisa trabalhar e continuar evoluindo para a gente poder caminhar em direção a um futuro que está mais alinhado com a nossa essência, com a nossa verdade, com quem a gente quer ser. E quanto mais a gente aprende quem a gente quer ser, quanto mais a gente aprende sobre a nossa individualidade, fica mais fácil fazer bons acordos que vão respeitar tanto a mim quanto o outro. Então, essa é a grande temática, né, que a gente já tá vivendo com a alunação ariana e que a gente vai viver com esse eclipse, tá certo? E lembrando que a gente já pode estar sentindo, tá, essa movimentação. A gente já tá na sombra de Mercúrio retrógrado, né, assim, uns quase 10 dias antes, a gente já tá começando a sentir um ritmo desacelerando e, na verdade, a gente às vezes vai contra, né? O universo está pedindo mais calma e mais paciência e a gente continua querendo acelerar. O universo dá um jeito de fazer a gente parar e pausar. Então a gente já está nesse movimento. A gente já tem Marte em Câncer, já tem questões do passado que estão aí latejando e vindo à tona. Então, com o eclipse acontecendo, não necessariamente no dia do eclipse acontece alguma coisa, tá? Mas pode. Um dia antes, um dia depois, mas principalmente uma semana antes e uma semana depois do eclipse são semanas em que a gente tem que ficar muito atento, porque ali vem muito insight, ali vem muito material para você entender realmente quais são os ajustes que você tem que fazer. E logo depois do eclipse a gente entra nesse período de Mercúrio retrógrado, que é para realmente revisar, refletir, repensar como a gente vai fazer isso, né? De uma forma
lenta, né? Não lenta, assim, mas de uma forma de respeitando o processo, respeitando o tempo das coisas, com paciência, com foco, com determinação, com perseverança, que são as qualidades taurinas que vão estar dando tom ali também desse movimento pós-eclipse. Tá? E quem são as pessoas que vão sentir mais esse eclipse? Os arianos, né? Com certeza, as pessoas que têm Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, planetas em Áries no geral, tá? Mas também pessoas que têm planetas, né? Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, meio do céu, pontos em Libra, Câncer e Capricórnio. Então, todos os signos cardinais, né? Porque quando acontece em Áries, a gente pega em Libra com a oposição e pega Câncer e Capricórnio na quadratura, que são aspectos desafiadores, né? Que é aquele chamado para a realidade, né? É aquele movimento de, olha, agora é a hora de fazer mudanças mais estruturais. Quando tá pegando algum planeta no nosso mapa, aí é um chamado mais para a realidade num nível, às vezes, mais individual. Tá? E nesse eclipse agora do dia 20 de abril em Áries, quem tem planetas, né, e ponto, Sol, Lua, Ascendente nos signos de fogo, então em Leão e Sagitário, vão receber aí uma ajuda, né, como se o eclipse estivesse te dando a mão e talvez ficasse mais fácil identificar aí quais são as transformações que você precisa fazer. É um empurrãozinho ali, uma facilidade. Agora, não adianta, né, por exemplo, eu tenho Sol em Sagitário, vocês já sabem. Então, vou ser beneficiada, o eclipse vai me dar uma ajudadinha aqui nesse momento, mas eu tenho Marte em Câncer, eu tenho Marte em Libra, então o meu Marte vai ser chamado ali para a realidade, acorda aqui, esse Marte precisa acordar, entendeu? Então nunca é uma coisa só no nosso mapa, né? O Marte vai ser chamado, mas o Sol vai estar ajudando, então a gente sempre tem pontos de fluência que ajudam a gente a lidar melhor com esses momentos de grandes transformações e ajustes. Tá? E é importante lembrar, né, como sempre, todo mundo tem Áries no mapa astral. Então eu recomendo que você olhe para o seu mapa astral, busque pelo grau 29 de Áries, identifique qual é a casa astrológica que você tem, né, esse grau 29 de Áries. Com certeza é nessa área da sua vida em que você está sendo convidado aí a fazer também algum ajuste, alguma transformação. E se você ainda não sabe o significado das casas astrológicas ou como identificar um trecho, eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui com todos esses detalhes sobre as casas astrológicas. E aqui eu tenho um convite muito especial para vocês. Eu vou abrir, tá, algumas leituras individuais e personalizadas feitas por mim para ajudar vocês a entenderem como esse eclipse vai influenciar a sua vida. Então, além de olhar para as casas astrológicas, também vou olhar para todos os planetas que vão ser impactados de alguma forma nesse momento, para te ajudar a te guiar melhor aí pelos próximos 6 meses, que é o período em que esse eclipse reverbera. Uma transformação, um insight que você tem agora, alguma ruptura que aconteça agora para que você dê continuidade a uma transformação, ela vai reverberar aí até outubro, tá certo? Então, essa mini leitura ela vai ajudar a guiar vocês aí nesses próximos 6 meses. Vou deixar um link aqui na descrição com todos os detalhes. Corre porque as vagas são limitadas e o valor está assim, um presente meu para vocês que me acompanham já aqui há tanto tempo. E lembrem-se, tá? Os eclipses, eles podem ser desafiadores, mas eles são eventos que nos ajudam a criar uma vida mais alinhada com a nossa essência, com a nossa verdade, com o que a gente realmente quer ser, sem os filtros que a gente vai criando para ser aceito, para fazer parte, para agradar seja a nossa família, para agradar a sociedade, para ser reconhecido. É para a gente viver uma vida mais alinhada com o que faz o nosso coração pulsar e vibrar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e coloca nos comentários para mim como que esse eclipse vai impactar a sua vida. E também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijo e até a próxima!